até pela vivência, pela idade. E a gente vai levando o trabalho e vai fazendo a diferença. Então a nossa igreja tem uma liderança, tem um pastor e tem uma liderança que deseja oferecer o melhor alimento para o seu povo, que deseja. E nós estamos pondo a mesa. E a mesa que a gente está colocando, nós estamos colocando os melhores alimentos. Cada vez mais procurando melhorar o louvor, cada vez mais querendo melhorar a palavra, cada vez mais querendo melhorar a recepção da nossa igreja, cada vez mais querendo ser mais acolhedora. E o que a gente espera de vocês? Que seja recíproco, que não tenha corpo mole, não tenha coração duro, que tenha entrega. Então vocês têm uma liderança que quer. A mesa está posta, o alimento está sobre a mesa. Nós estamos apenas agora procurando quem está com fome e quem está com sede. Será que tem gente aqui que tem fome e sede? Será que tem gente que tem fome e sede? É o que nós esperamos, é apenas isso. Que tenha fome e sede nesse lugar, que nasce esse desejo no coração dos jovens de 0 a 100 anos. Que nasce esse desejo, que nasce esse brilho no olhar, essa chama. Eu conversei ontem com a nossa igreja lá em Canoas, e eu disse para eles, o seminarista Diego estava comigo, eu disse para eles, eu quero ouvir o bafurido assim, sabe, a sua respiração no meu cangote. Eu quero andar e quero saber que eu não estou sozinho. Eu quero andar e sentir o calor de vocês perto de mim. Eu quero saber que eu estou indo e que eu não estou indo sozinho. Eu quero sentir, sabe, o perfume de vocês do meu lado. Esse é o desejo de todo pastor. A gente quer fazer, nós queremos realizar para o reino. Nós só precisamos encontrar pessoas que sejam famintas, pessoas que estejam sedentas, pessoas que estejam dispostas a se sacrificar. E não é sacrifício de salvação, não. É sacrifício de discipulado, sacrifício de reino, a se entregar, a sair do trabalho, muitas vezes vir direto para a igreja, a estar cansado e mesmo assim abrir mão de um descanso para estar junto. É assim que a gente percebe, é assim que a gente percebe realmente quem está vestindo a camisa. E a camisa da nossa igreja é a camisa do reino de Deus, amém, irmãos? É a camisa do reino de Deus. Eu espero que a nossa igreja viva esse despertar. Eu espero que a nossa igreja saia dos lares no sentido de sair do sofá, no sentido de sair da rotina, da monotonia, de achar que ser igreja é vir domingo. Não que vir domingo seja ruim, muito pelo contrário. A Bíblia orienta que você venha. A Bíblia diz que você não deve deixar de congregar. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aquele algo a mais, aquele algo a mais, aquele algo a mais, que só quem busca excelência está disposto a se sacrificar para alcançar. Aquele preço a mais que você sabe que você tem que pagar, como eu disse, não de salvação. Estou dizendo no sentido de discipulado, de sacrifício, de esforço, de estar junto. Amém, irmãos? Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo? Muito claro, eu acho que eu fui, né, gente? Aleluia. Quem achou a Bíblia aí, gente? Quem achou? Atos 13, 36 vai dizer o seguinte, olha que versículo fantástico. Diz assim: Davi serviu a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados. Davi serviu a sua própria geração pela vontade de Deus. 3 coisas que eu queria que você ficasse atento aqui. Davi serviu a sua geração pela vontade de Deus. Davi serviu a sua geração pela vontade de Deus. 3 coisas importantíssimas a respeito de um homem que literalmente serviu a sua geração e marcou o seu nome na história, de tal maneira que ele é citado aqui no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, 1000 anos depois, onde o nome dele é citado várias vezes como um homem segundo o coração de Deus, ou como Jesus Cristo vindo da sua descendência, um homem que literalmente marcou a sua geração, até o ponto do nosso Senhor e Salvador citá-lo diversas vezes como um homem que marcou a sua geração. E ele marcou por quê? Porque ele decidiu servir. E não há ninguém que seja tão inútil que não sirva para nada. Não há. Não há alguém que seja tão imprestável
que não possa ser usado por alguma coisa. Não existe essas pessoas. Todas as pessoas são úteis. Todas as pessoas possuem dentro de si dons e talentos que são capacitações espirituais ou especiais de Deus na vida daquela pessoa, com um propósito dela servir. Jesus Cristo é o nosso maior modelo de servo. Ele serviu e não foi servido. Ele disse que quem quiser ser o maior no reino é diferente lá de fora. Lá de fora quem é servido é maior. No reino quem serve é maior do que quem é servido. E ele deu um exemplo, ele disse assim: por isso eu sirvo a vocês e façam vocês as mesmas coisas. Ou a mesma coisa, sirvam uns aos outros. E o maior é quem serve. Olha o que acontece com Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 17 e 18, vai dizer assim: disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar muito bem, é forte, é um homem de guerra, sisudo em palavras, ou seja, fala muito bem e tem boa aparência. Eu conheço alguém que pode servir a ti, ó rei. Eu sei quem é. O nome dele é Davi, o belemita, forte, corajoso, boa aparência e fala muito bem. Esse cara vai servir, ele vai resolver o problema. Davi entra na história da humanidade não porque ele era servido, mas porque ele serve, mas porque ele tem utilidade, porque ele era a resposta de oração na vida de uma pessoa que tinha uma necessidade. Servir é o nosso chamado, é um dos nossos principais chamados. Você foi chamado para servir. Será que tem duas pessoas para você só mirar o dedinho assim para ela e falar assim: nós fomos chamados para servir? Será que tem? Você está na sua casa, faça a mesma coisa. Você foi chamado para servir. E se você não está disposto a servir, de nada você servirá. Se você não está disposto a servir, de nada você servirá. Gosto de uma frase de Martin Luther King que diz assim: se você não está disposto a morrer por algo, então a sua vida não vai valer a pena. Se você não está disposto a morrer por algo que você possa servir, então a sua vida não valerá a pena. Olha a visão dele. Um homem que marcou a história nos Estados Unidos e no mundo todo, com a libertação dos negros, a luta contra a segregação racial, contra o preconceito. Um homem que marcou. E é o que ele está dizendo: servir é um desafio. Você imagina Davi tendo que ir para o palácio para servir o rei, sem saber se ia dar certo ou não. Ele tocava muito bem, era forte, corajoso, valente, sisudo em palavras, de boa aparência, mas chegando lá ele precisava do favor de Deus, porque quando ele tocasse, os demônios precisavam ir embora. Quem está entendendo? Então, quando nós servimos, nós expulsamos demônios das vidas de pessoas que estão precisando de libertação. O dom que Deus colocou em ti, a capacitação espiritual e especial que Deus colocou em ti, tem o poder de afastar demônios, tem o poder de afastar o mal e trazer o bem para a vida das pessoas. Nós só servimos fazendo a vontade de Deus quando o que nós fazemos gera o bem na vida de outro, gera o bem na vida das pessoas que nós vamos servir. E aqui nós aprendemos uma grande lição, que o desafio de Davi era afastar demônios, era afastar o mal, era lutar contra as trevas, é fazer com que aquele homem que estava perturbado, um rei, o primeiro rei de Israel, pudesse viver dias de paz, através das suas canções, através do seu trabalho. E as pessoas ao nosso redor estão precisando muito que os demônios delas sejam tirados. As pessoas ao nosso redor estão precisando de restauração de casamentos, estão precisando ver os seus filhos saindo das drogas, das más amizades. E onde é que as pessoas estão buscando socorro? No meio dos belemitas, dos descendentes de Davi, dos descendentes de Jesus,
daqueles que são irmãos de Cristo no meio da sua igreja. Esse é o lugar onde as pessoas vão buscar. Aqui é o Belém de Deus para essa geração, é a igreja. Quando os pais estão desesperados porque os seus filhos estão trilhando o caminho do mal, eles querem procurar logo um grupo de jovens para que eles possam fazer parte, para poder ajudar naquilo, para que os demônios sejam afastados. Quando casamentos estão completamente destruídos, eles precisam de homens e mulheres que tenham um casamento sarado, para que entre na vida deles para restaurar o casamento. Então, há alguma coisa que você serve, alguma coisa que você sabe tocar, alguma coisa que você sabe fazer, que vai abençoar a vida das pessoas e que vai afastar os demônios da vida das pessoas. Nós estamos sendo desafiados nesta noite a servir a nossa geração segundo a vontade de Deus. Quem quer servir? Quem quer servir? Então tem que servir, gente, do que as pessoas ao seu redor precisam, do que a sua família precisa. O que você está vendo que eles estão precisando? Davi serve a sua própria geração, é assim que está escrito no texto, e isso é muito importante enfatizar. Ele não serviu a geração passada, ele não serviu a geração futura. Calma, eu entendo, eu sei que o trabalho dele impactou gerações futuras, mas o foco dele naquele momento era a geração dele. Ele estava atento ao que estava acontecendo com as pessoas ao redor dele. Ele estava atento ao que estava acontecendo com as pessoas que ele amava. Ele estava atento com o que estava acontecendo dentro da casa dele. Quando Golias vem para desafiá-lo, ele vai enfrentar, ele vai em nome do Senhor por amor aos seus, por amor à sua família, por amor a Israel, por amor ao seu povo. Ele estava pensando naquela geração presente, e a geração presente tem desafios diferentes da geração passada. A geração de hoje enfrenta situações que são diferentes, e nós como igreja, se nós não entendermos quais são os desafios da nossa geração, a gente ainda estará usando ferramentas do passado, que serviram para vencer desafios do passado, com desafios novos, em que essas ferramentas não funcionam mais. E é muito bonito o discurso de quem pensa diferente, porque ele vai dizer assim: mas aí nós estamos modernizando a igreja, aí nós estamos então mundanizando a igreja, então aí a gente já está. É muito bonito. Mas Davi sabia que na época de Moisés, ao abrir o mar vermelho, era um cajado a ferramenta. A ferramenta era um cajado, mas na época dele era uma funda. E depois que ele vence Golias, ele sabe que funda não adiantava mais, ele precisava de espada. E ele, a cada desafio, ele vai se atualizando conforme a vontade do Senhor. Conforme a vontade do Senhor. Ele vai encarando os desafios que no passado não haviam, que no começo do seu reinado também não havia. Quantas vezes você vai vendo Davi sabendo agir conforme a sua própria geração, vencendo os desafios que estavam diante dele. Entenda, os gigantes de hoje são diferentes dos gigantes do passado. Os gigantes de hoje, se nós não entendermos quem eles são, se nós não conhecemos os nossos inimigos, nós estaremos usando ainda as mesmas ferramentas do passado, achando que funciona hoje. E a gente sabe que os nossos dons, os talentos são os mesmos, mas a forma de a gente lidar. Antigamente, quando nós lidávamos com jovens, quais eram as dificuldades que nós tínhamos para ganhar os jovens? As dificuldades foram aumentando, os gigantes foram aumentando. E se nós não nos atualizarmos em relação aos nossos inimigos, nós não vamos conseguir vencer, não vamos conseguir ganhar, não vamos conseguir alcançar. E a igreja, ao invés de se renovando, ela vai envelhecendo. Não que há problema em a igreja envelhecer, eu estou envelhecendo. O problema é que enquanto a gente está envelhecendo, nós temos que ir nos renovando como a águia, que renova as suas penas, renova os seus bicos, renova as suas unhas. A igreja e os que confiam no Senhor, eles se renovam, obtêm vigor, vão ganhando forças novas, e vão subindo até as alturas, porque para cada geração há gigantes diferentes. E se não soubermos entender os gigantes desta geração, estamos fadados a cair no esquecimento e no envelhecimento.
de uma igreja nostálgica, que vai viver no passado, lembrando o que aconteceu no passado, e nunca preparada para o que está por vir, nunca preparada para o que está acontecendo agora, mas sempre lembrando, com muita alegria, com muita nostalgia do passado. Mas o tempo que se chama hoje, é o tempo que Deus nos colocou aqui, porque o que nós temos encontrado são líderes, pastores, membros, jovens, não importa, desatualizados, pessoas que ainda não entenderam que Deus as colocou na geração certa, e por causa disso gera crises ministeriais, crises de identidade. Mas eu queria, na verdade, ser uma pessoa diferente, eu queria ter nascido em outra geração, eu queria nascer no futuro, onde a tecnologia é maior, ou eu queria ter nascido no passado, onde as pessoas eram mais crentes. Não. Deus não errou na hora de colocar você nessa terra. Ele colocou você no tempo certo, e sabia que você seria o guerreiro e a guerreira certa para as batalhas e os desafios e todos os gigantes que nós temos que enfrentar nessa geração. Você não precisa viver debaixo de confusão, nem de crise ministerial ou de identidade. Você foi colocado na geração certa para enfrentar os gigantes que estão se levantando. Então você não é um erro. Você nasceu debaixo de um propósito divino. Estar vivo para você é um projeto de Deus. Estar respirando é porque Deus tem um plano na sua vida e através da sua vida. E eu quero te dizer que Ele quer usar você, e Ele só quer que você sirva a esta geração. Essa geração que está corrompida, onde os homens não sabem se querem ser mulher, as mulheres não sabem se querem ser homens, onde estão corrompidos e corrompendo, onde tudo que você vê é inversão de valores, sistemas de injustiça, sistemas de iniquidade, a impiedade aflorando por todo lado. Nem mesmo na justiça você pode encontrar retidão. Tudo que você vê são vendas de sentenças. O que é certo é tido como errado, o que é errado é tido como certo. O que você tem visto são os nossos jovens cada vez mais entrando nas drogas, e drogas que estão cada vez mais se renovando. São drogas novas que surgem por aí, e essas drogas estão deixando as pessoas habitoladas, como zumbis. O propósito é esse. Uma pessoa drogada não pensa, uma pessoa drogada não raciocina, uma pessoa drogada é um zumbi nesse planeta Terra. E a intenção até dos nossos deputados federais, senadores, querendo legalizar a droga, irmão, é para deixar cada vez mais as pessoas em modo zumbi, para que você não pense e cada vez mais seja manipulado, cada vez mais seja idiotizado. E o que nós estamos enfrentando? Vícios de droga, vícios de bebida, vícios de pornografia, vícios de traição, vícios de fofoca. Vícios são gigantes na nossa geração, que a gente muitas vezes ignora e finge que não vê, que está diante de nós, e a gente finge que não vê, achando que fingindo que não vê vai trazer uma sensação de alívio. Alívio nada. Nós precisamos estar dispostos a vencer os gigantes dos nossos dias. Quando eu converso com jovens, eu encontro alguns em crise. O outro dia eu estava encontrando um jovem que estava em crise. Ele disse para mim: pastor, quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia foi o homem. Eu falei assim: por quê? Se fosse um jegue, você ia acreditar? Só pode, né, irmão? Se fosse um jegue, ele acreditava. Eu falei: todas as ideologias que você conhece foi escrita por quem? Por homens. A Bíblia é inspirada por Deus. Não há uma palavra que você possa descartar na Bíblia. Eu estava estudando esses dias e estava vendo as profecias do Antigo Testamento. É tão gostoso quando você estuda uma profecia que foi profetizada 1000 anos antes, se cumprindo 1000 anos depois. Eu estava estudando um pouco do Império Grego e da influência da Grécia na civilização ocidental e até mesmo oriental. Aí eu vou lá no livro do profeta Daniel e vejo ele dizendo: daqui 400 anos surgirá um rei com símbolo de leopardo, ele vai acontecer assim, assim, assado, e vai morrer, e vai dividir o seu reino para 4 pessoas e tal.
E quem entende história sabe que está falando de Alexandre o Grande. 400 anos depois, da forma que ele falou, ele morreu cedo, com 33 anos de idade. O seu reino foi dividido em 4 generais. E da mesma forma que aconteceu, que ele profetizou, aconteceu. Já são 2000 anos de história de igreja. São pelo menos 3.500 anos de história bíblica depois que ela foi escrita. Depois que ela foi escrita. São 6.000 anos de história na Bíblia, mas 3.500 escrita. Já daria tempo de ter derrubado ela faz tempo, não daria, gente? Se ela tivesse errada, 3.500 anos não é suficiente para você derrubar uma farsa? É ou não é, gente? Irmão. 3.500 anos eles não conseguem. A palavra de Deus ela é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. Está preparada. Mas quais são os desafios? A igreja está sendo atacada. A família está sendo atacada. O casamento está sendo atacado. Os nossos filhos estão sendo atacados. Eu fico preocupado de mandar minhas filhas para uma escola pública. Eu fico preocupado de mandar minhas filhas para uma universidade. Eu fico preocupado. E todo pai que se preocupa é legítimo a sua preocupação. Porque você manda um filho e volta um idiota. E o que você faz? Manda ou não manda? Se o seu filho não for muito bem firmado, se o seu filho não for muito bem arraigado, você pode perder. Graças a Deus no nosso meio aqui, os que vão, voltam melhor do que saiu, né, irmãos? Desculpa pelo idiota. Eu não estava pensando em vocês, tá bom? É ridículo o que está acontecendo. Os nossos jovens voltam da universidade com dúvidas. Se Jesus realmente é ou não é, quem é, o que é a palavra, o que é a igreja, o valor da igreja. E a igreja é sob ataque o tempo todo. E eu não posso acreditar que você vendo esses gigantes, você consegue simplesmente dormir e fingir que nada está acontecendo. 40 dias, Golias está gritando: tem homem aí? Chama um para lutar comigo. Não tem homem aí. E sabe como estava Saul e seus soldados preparados? Tremendo as pernas. Se não chega Davi, alguém que eles não botavam fé, que eles não acreditavam, dizendo assim: ei, eu vou lutar com esse cara. Davi, você vai lutar como? Eu vou lutar segundo o nome do Senhor dos Exércitos. Quer ver? Está escrito lá em 1 Samuel capítulo 17, 45. Diz assim, ó: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você tem afrontado. Então Davi vai servir a sua geração em nome do Senhor. Serviu a geração fazendo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Senhor. É por isso que o apóstolo Pedro diz isso. Davi serviu a sua geração segundo a vontade do Senhor, porque ele foi em nome do Senhor. Sim, por amor à sua família. Sim, até ele pergunta: tem recompensa? Qual é a recompensa? Sim, mas ele vai servir em nome do Senhor em primeiro lugar. Em segundo lugar, por amor à sua família, à sua nação, à sua terra. Em terceiro lugar, se tiver uma recompensa aí, é lucro, né, gente? É bênção de Deus. Então olha só, ele coloca isso, gente, por amor à sua família, mas em nome do Senhor. A nossa igreja precisa se levantar em nome do Senhor. A nossa igreja precisa aprender a enfrentar os gigantes em nome do Senhor. Nós precisamos nos posicionar em nome do Senhor. E nós só faremos isso se nós soubermos qual é a vontade do Senhor. Se nós não entendemos qual é a vontade do Senhor, nós não estaremos dispostos a lutar. Nós só estaremos dispostos a lutar se entendermos qual é o desejo, qual é a vontade. E se nós entendermos que Davi só serviu a sua geração em nome do Senhor, nós também só serviremos a nossa geração em nome do Senhor, quebrando todo sofisma, quebrando todas as artimanhas malignas, todos os pensamentos malignos, quebrando todas as fortalezas inimigas, destruindo todos os gigantes que vierem na nossa frente, lutando por aquilo que agrada a Deus, lutando por aquilo que agrada o coração de Deus. Se tem alguém aqui nesta noite que deseja se levantar nessa geração para ser um homem e uma mulher segundo o coração do Senhor, precisa entender que você só o será se lutar as batalhas de Deus em nome
dele, segundo o poder dele e a capacitação espiritual que vem dele. Você não precisa se levantar em seu nome, você não precisa se levantar em nome de partido político nenhum, mas quando você se levanta em nome do Senhor, o poder dele é derramado sobre a sua vida, a unção dele vem sobre a sua cabeça, o Espírito dele é derramado em seu coração, e nada pode te derrotar, porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. Aleluia. Deixa eu contar uma coisa para você entender o que aconteceu comigo, para você saber que eu entendo você. Você me vê pregando assim, mas calma. Eu passei por um momento que eu não queria mais saber de pastorear ninguém. Terrível isso, né? Eu passei por um momento que eu disse: Senhor, eu não quero mais ser pastor. Cansei de lutar sozinho. Cheguei na minha família e disse: a partir de hoje, não quero mais pastorear. Eu nunca vou abandonar a igreja. Nunca. Eu sei que a igreja é o corpo de Cristo. Eu sei que para eu viver o reino de Deus, eu preciso estar na igreja. Eu preciso estar ceando, tomando a Santa Ceia. Mas eu não quero mais pastorear. Cheguei aos meus pais e disse a mesma coisa. Minha mãe ficou desesperada. Eu disse: eu não quero mais pastorear. Entrei em crise. Senti-me como se estivesse lutando sozinho. Como se para o povo de Deus tanto faz ou tanto fez. E então, pedi 1 ano de licença do ministério. 1 ano. E a igreja me deu esse 1 ano. Disse: calma, você vai pensar melhor, pode ficar 1 ano aí, a gente vai te dar essa licença. De repente eu estava em casa, o telefone tocava. Pastor, preciso de ajuda. O que foi? Mudei para outro lugar, irmãos, outro endereço. Campanha tocava. É aqui que está morando o pastor Fabrício? É. Lá estava uma mulher desesperada com um casamento destruído. Entrou uma amante destruindo o casamento. Tocava outro. Lá estava um jovem com sede, com fome. E toda hora tinha gente. Toda hora tinha alguém ligando, escrevendo ou aparecendo. Até que minha esposa chegou em mim e falou assim: amor, sim, você já percebeu o quê? Você tirou licença, mas você não parou de pastorear? E quando Graciela falou isso para mim, eu falei: é verdade. Eu vou mandar esse povo embora na hora que vier aqui, eu não vou atender ligação, não vou fazer mais nada. Quem disse que eu conseguia? Apertava a campainha. Acho que a campainha não é assim não, né? Mas eu estou tentando imitar. Aí estava lá eu recebendo no portão. Chegava lá 7 horas da noite, saía 3 horas da madrugada, chorando, colocando todos os problemas. E eu dava um conselho, a pessoa falava assim: aquele conselho que você me deu mudou a minha vida. Aquele conselho que você me deu restaurou meu casamento. Aquele conselho que você me deu me fez voltar para o caminho do Senhor. Aquele ensinamento que você me deu, aquela revelação da palavra mudou a minha história. E começou a juntar um monte de gente. E já tinha um monte de gente ao meu lado falando assim: vamos abrir uma igreja? Vamos abrir uma igreja? Vamos lá, eu alugo o salão. O outro: eu pago seu salário, não sei o que lá. Eu falei: gente, eu não quero pastorear. Aí eles passavam a madrugada toda: não, mas vamos abrir uma igreja, vai ser uma bênção, e etc e tal. Até que eu parei para orar ao Senhor. E falei: Senhor, uma coisa eu percebi. Eu faria isso que eu estou fazendo, atendendo as pessoas, de graça. Eu não preciso ser pastor para fazer isso. Eu não preciso estar à frente de uma igreja, presidindo, recebendo salário. Não preciso disso. Eu descobri que o que eu faço por amor. Eu luto pelas famílias, e eu faria isso de graça. Eu faço porque está dentro de mim isso, eu não consigo negar. Se a pessoa aperta a campainha, lá está eu abrindo. Se ela está mandando mensagem, lá está eu respondendo. Se ela está ligando, lá está eu atendendo. Não tem como. Eu faria isso de graça.
E Deus falou assim: então volta para o ministério, meu filho, que eu estou precisando de você. Tem gigantes para serem derrubados, gigantes para ser derrotado, gigantes para ser enfrentado, que está enfrentando o meu povo, que está tentando derrotar a minha igreja. E eu preciso levantar guerreiros que por amor façam isso. Irmãos, o que ele está dizendo é que se você tiver que ouvir toda essa palavra de novo e chegar à conclusão que você tem que trabalhar nessa igreja e fazer alguma coisa, não faça porque eu estou pedindo, faça porque você ama fazer o que você faz, faça porque você faria de graça o que você faria, o que você está fazendo, o que você está desempenhando, faça, porque faz parte da sua essência, faz parte do novo eu de você. Você descobriu que você até passou por momentos como eu, que você quis desistir, mas não tem como fugir do seu chamado, não tem como fugir do dom que Deus tem para você. Você não foi colocado aqui por acaso, nem por erro. Você nasceu na geração certa para ajudar a resolver os problemas dessa geração. Nós como igreja precisamos nos levantar de uma vez por todas, para começar a sermos usados por Deus, porque ao seu lado com certeza há pessoas que estão precisando de um ouvido, precisando de um conselho, precisando de um joelho que ora, pessoas que estão precisando de ajuda e socorro. E a palavra diz que nós somos colocados nessa terra para salgar, porque nós somos sal e luz nesse mundo. Você não nasceu para ser jogado fora, porque o sal que não salga não presta para nada e é lançado fora, mas você foi chamado para dentro do reino, e Ele está convidando você: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ele está dizendo: eu te coloquei aqui com um propósito, você é o meu escolhido, minha escolhida, e eu tenho um plano para você aqui nessa terra. Está na hora de você sair do sofá, está na hora de você sair dessa paradeira que você está vivendo, está na hora de você começar a viver a ativação do Espírito Santo. Você tem um chamado para essa geração, e tem gigantes que só vão cair se você desafiar. Não vai ser o fulano, o ciclano, é você. Tem gigantes que Deus treinou somente você para derrubar, e de uma vez por todas. Está na hora de sermos como Davi, como alguém que serviu a nossa geração segundo a vontade de Deus, para fazer a diferença. Será que tem uma igreja que se levanta nessa noite para fazer a diferença? E não adianta você olhar para si mesmo e começar a dizer: como eu sou fraco, pastor, como eu estou passando por crises, como eu vou ajudar? Olha a minha vida financeira. Como eu vou ajudar? Olha a minha situação. Como eu vou fazer? Davi não olhou para isso. Davi só disse assim: eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Você pode vir com espada, com lança, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor. Você pode vir com espada, pode vir com lança, pode vir com escudo. É mídia, é judiciário, é legislativo, é o empresariado. São espadas, lanças, escudos levantados contra a igreja. Quando a gente olha, a sensação que dá é que nós estamos em desvantagem. Mas guarda uma coisa no teu coração: você e Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria. Não importa as ferramentas do inimigo, não importa o tamanho dele, você e Deus podem vencer juntos qualquer batalha, qualquer desafios. E é por isso que Deus diz que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis em todas as suas promessas. E a promessa de Deus é que a noiva vai se casar com o noivo. O casamento está marcado e não será adiado. A igreja vai vencer, ela vai chegar lá naquele dia para encontrar com o noivo. Ela não será derrotada, ela será vitoriosa. É por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que ao que vencer, dar-te-ei que possa habitar na Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro eternamente. É por isso que as promessas de Deus não caem, todas elas estão em pé para nossas igrejas, para todas as igrejas do mundo todo, que reconhecem Jesus Cristo como noivo, que reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que creem no coração
que confessam com os lábios e que procuram fazer a vontade dele nessa terra. Nós somos essa igreja. E essa pregação, ela não tem o intuito de ser motivacional para você, ela tem o intuito de ser consciente, de conscientizar você de uma vez por todas que você nasceu nessa geração para servi-la, e alguma coisa dentro de você Deus colocou que vai servir para ajudar a espantar e a expulsar os demônios e derrotar os gigantes que estão se levantando contra as famílias, que estão se levantando contra os casamentos, contra os relacionamentos de pais e filhos, que estão se levantando contra a amada igreja do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo. Alguma coisa Deus colocou dentro de você, de dom, de talento, de capacitação especial para ser usado nessa geração. A sua vida tem um sentido, a sua vida tem um propósito, e Deus quer levantar você. Quem quer ser despertado aqui nessa geração, fique em pé em nome de Jesus, fique em pé em nome de Jesus, aleluia. Oh, será que a palavra tem falado ao teu coração? Não comece a olhar agora para a lança, para o escudo, para a espada do inimigo. Não comece a olhar para agora, para a sua funda. Você só tem uma funda, só tem ali um estilingue, uma fundinha ali com 5 pedras, e você diz assim: quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para fazer a diferença? Quem sou eu? Eu quero dizer para você que você pode não ser muita coisa, mas você e Deus é muito, gente. Você e Deus é muito. Você sabe qual que é o meu desejo? Sabe qual que é o meu desejo, igreja? Meu desejo é dos jovens de 0 a 100 anos dessa igreja serem sempre avivados, sempre ativados, cheios do Espírito, cheios da unção de Deus, cheios do poder de Deus. Quem crê nisso comigo? Quem deseja isso comigo? Você sabe qual é o meu desejo? Que lá na porta da igreja estejam os nossos jovens. Sabe fazendo o quê? Recebendo todos os nossos convidados, recebendo os nossos membros. O meu desejo é que os nossos jovens estejam lá com a plaquinha assim: seja bem-vindo, com aquela alegria, entendeu? Com aquela felicidade de que só quem tem a presença de Deus sabe. Ah, meu irmão, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O meu desejo é que a nossa juventude se levante de uma vez por todas. O meu desejo é que as mulheres dessa igreja despertem, é que os homens dessa igreja se tornem sacerdotes dos seus lares. Em nome de Jesus nós vamos levantar nessa geração, porque da mesma forma que falaram de Davi, vão falar ao nosso respeito. Vão dizer assim: ei Valdir, você serviu a sua geração segundo a vontade de Deus, aleluia. Vão dizer isso, meu irmão, vai dizer isso para você, querido, vai dizer isso para o Adriano, vai dizer isso para o André aqui, o pastor André, vai dizer isso para você, meu querido, para você, minha querida, vai dizer assim: você serviu a sua geração segundo a vontade de Deus. Já pensou, irmã Sara? David serviu a sua geração segundo a vontade de Deus. E um Pedro falando, já pensou? O apóstolo da igreja. Olha, deixa eu dar um exemplo de alguém. Davi, Henrique. Já pensou lá nos céus sendo dito isso ao nosso respeito? Já pensou, irmão Jairo? Já pensou Paulo, que está assistindo a gente pela internet, Paulo Araújo? Já pensou, gente? Essa chama tem que acender, tem que voltar a queimar, tem que voltar a arder. Eu já disse para você, eu passei também por momentos que eu queria desistir, até eu descobri que não adiantava fugir, que nós nascemos para ser e para fazer, não adianta fugir. Quanto mais você correr, mais Deus vai te achar. Ele quer te achar nessa noite, Ele quer te encontrar nesta noite. Eu quero convidar os presbíteros aqui à frente, por gentileza. Se você está na sua casa também, puder ficar em pé, fique em pé. Os presbíteros, por gentileza, aqui à frente. Os presbíteros, venham rapidamente. Pode vir todos. Vem cá, Adriano, também. Adriano, toda vez que chamar, você já sabe. Pastor André, vem cá. Pastor Isaías. Pastor Isaías não veio hoje, né? Está trabalhando. Oh, aleluia. A Bíblia diz assim: está alguém doente, está alguém triste, chama os presbíteros e ore por eles. Ore com unção, ore com óleo. Nós temos que comprar um óleo de unção. Não tem pecado nisso não, viu, gente? Ah, mas é que o óleo naquela época, para de conversa, irmão. Para de inventar frescura. Quer engasgar com mosquito?
acaba engolindo camelo, bobagem. Tem que ungir com óleo mesmo. Pode ungir com óleo mesmo. Não temos óleo aqui não, mas nós vamos ungir você com óleo da unção espiritual. Quem nessa noite está aqui e sente assim: pastor, eu preciso me despertar, eu desejo. Eu sei que metade fica, gente, isso é triste. Isso é triste, porque ou é uma arrogância de dizer, não, eu já estou desperto, e engana trouxa, porque o pastor sabe se é ou não é. Se eu sou pastor, você imagina Deus. Mas pelo menos eu sei que no nosso meio há pessoas que têm fome, gente, que têm sede, tenha horror à insignificância, tenha horror a viver uma vida sem sentido, tenha desprezo a uma vida que não tem significado, a uma vida que, se você for partir amanhã, ninguém vai lembrar de você daqui a um ano. Tenha horror a isso, tenha ojeriza a isso, nojo. Tenha uma vida que faça sentido, que passe 1000 anos, haja um Pedro que lembre de você, do que você fez em prol do reino, do que você fez segundo a vontade de Deus. Eu quero pedir para os presbíteros orarem pelos membros dessa igreja. Quero pedir para o pastor André estar aqui também, com autoridade, para que o Espírito Santo se manifeste em vocês sem limite, com liberdade, para que desperte nesta igreja uma igreja poderosa. Vamos romper as fronteiras, derrubar os gigantes. Temos que enfrentar os inimigos da nossa geração. Temos que estar preparados e precisamos de uma unção especial de Deus para isso. O óleo de Deus está sendo derramado sobre a sua cabeça nessa noite. Por isso eu peço para vocês formarem 2 filas aqui no meio. Forme 2 filas aí ao meio, por gentileza. O louvor já está se preparando. Vamos lá, gente maravilhosa. 2 filas, creia na palavra do pastor. Creia na palavra do pastor. Creia que tem homem de Deus à frente dessa igreja, que tem homens de Deus à frente dessa igreja. Forme 2 filas aí.